Olá, irmãos e caros ouvintes. Estou aqui para trazer um breve estudo que vem a servir para os irmãos, para crentes, e também pode ser para pessoas não crentes que querem conhecer um pouco sobre a prática da igreja e por que os crentes se congregam. Porque o assunto hoje será: por que congregar? Pois bem, quando falo de congregar, está ligado algo intimamente à igreja. Para isso a gente tem que entender o que é a igreja. É o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. O templo é o lugar no qual a gente se reúne para as programações. E vou trazer algumas razões pelas quais nós praticamos, ensinamos e exortamos a necessidade de congregar. Em primeiro lugar, é porque a Bíblia nos ensina a fazê-lo. Está escrito em Hebreus 10, verso 25: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. A Bíblia diz para não deixar de congregar, e mostra que alguns, ainda bem que apenas alguns estavam fazendo isso, deixando de congregar, mas nos orienta a cada crente a admoestar uns aos outros e apontando para o dia quando Jesus Cristo haverá de voltar. O verso 37 do mesmo capítulo 10 de Hebreus diz que ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Portanto, é importante que a gente atente a essa ordenança bíblica, um preceito bíblico sobre a necessidade de congregar. Em segundo lugar, nós temos o exemplo dos primeiros cristãos. A partir do nascimento da igreja, nós encontramos em Atos 1:13, lá diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Verso 14 disse: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Portanto, aqui tem o exemplo dos primeiros crentes, os apóstolos e os primeiros convertidos e aqueles que estavam relacionados a ele. Este é o segundo motivo segunda razão pelo qual nós enfatizamos o congregar, a necessidade de congregar, com base nesse texto da Escritura. E no verso 42 do mesmo capítulo, do capítulo 2, Atos 2:42, eu li 1, mas agora 2, verso 42 em diante: e perseveravam na oração, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, a igreja apostólica, a igreja cristã, ela nasceu debaixo de oração. Os cristãos, apóstolos e demais irmãos estavam reunidos lá em um cenáculo, depois da ascensão de Jesus. 10 dias depois aconteceu o Pentecostes, veio o Espírito Santo. Eles estavam também orando. Atos 2:1, estavam reunidos, estavam orando ali. E aqui em Atos 2, eles perseveravam também nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versos 42 a 44 tenho lido, mas veja o verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus, verso 47, e contando com a simpatia de todo o povo. Olha o resultado agora, irmãos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você está orando por salvação de almas aqui nesta cidade ou em sua cidade? Você está interessado em conversão de pessoas para Jesus Cristo? Os apóstolos oraram, os primeiros cristãos oraram, se reuniam para orar, valorizavam. Que valor você dá ao culto de oração da sua igreja? É altamente importante que todos nós cooperemos e participemos do culto de oração da nossa igreja. Atos 12, nós temos ainda uma sequência de oração. A igreja estava reunida e orava pela situação vigente, quando Tiago foi passado ao fio da espada. Pedro estava preso e seria a próxima vítima no dia seguinte. À noite, um anjo foi lá e libertou ele, tirou da cadeia, os portões abriram automaticamente, as cadeias soltaram-se, ele nem acreditava que estava acordado, mas chegou na casa de João, cognominado Marcos, na casa de Maria, onde tinha um culto de oração. E aí, considerando ele a sua situação, Atos 12:12, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ali na casa de Maria, os irmãos estavam reunidos em oração. Que maravilha! Mais uma vez oração. Por causa da oração, eles estavam reunidos, porque precisavam interceder pela obra, e por isso se vê o valor do culto de oração, não é verdade? Mais uma terceira razão por que congregar: por causa do serviço da oração e edificação na palavra. Olha, Atos 2:47, quando eles estavam praticando essa realidade, Deus estava abençoando a igreja, salvando almas, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Todo o povo tinha simpatia à igreja, aos irmãos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É Deus quem salva. A igreja precisa fazer a sua parte, orar, pregar a palavra, se preocupar com os perdidos, buscar os perdidos, e assim Deus fará bem a parte deles. Olha aqui outro momento de oração, que está em Atos 13. A igreja de Antioquia, lá tinha uma reunião, um culto, e lá eles estavam servindo a Deus, servindo eles ao Senhor, Atos 13:2, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Barnabé e Saulo eram colunas. Disse na igreja de Antioquia, havia então profetas e mestres, e Paulo e Barnabé eram o filé da igreja, e Deus, pelo Espírito Santo, chama para a obra missionária esses homens. Como é maravilhoso ver frutos da igreja em outros lugares. Estamos no 42º ano da igreja, agora em 2024, aqui em Santa Cruz, e podemos ter a grata a satisfação de contar com diversos obreiros e obreiras que saíram mundo afora, estão servindo ao Senhor e que foram aqui da nossa cidade, Santa Cruz, da nossa igreja. Então, jejuando e orando, verso 3 de Atos 13, e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Então aqui, a igreja apoiou completamente a obra missionária e a designação desses dois homens que eram importantes para a igreja, serviu a igreja, para ir servir na obra missionária. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Deus tem abençoado essa igreja aqui em Santa Cruz, pelo fato dela ter o coração aberto para com
o desempenho da obra missionária, disseminando o Evangelho no mundo. Pois bem, vamos para Atos 4. Aqui foi um momento em que teve um relatório de quando os apóstolos estavam sendo perseguidos e a igreja tomou conhecimento e reunida, teve aqui uma oração. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, meus irmãos, aqui é um motivo elevado pelo qual as pessoas devem se congregar, precisam se congregar. É que a virtude do amor cristão é algo a ser cultivado em coletividade. Amém? Pois bem, um quarto motivo por que congregar é por causa do ensino e o exemplo do próprio Jesus. Olha para o que ele disse, Lucas 11:23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está reunindo, cooperando com a obra, não vai juntar, pode espalhar. E Jesus foi quem disse isso. É importante haver a colaboração na obra de Deus, no congregar, apoiar as programações, o evangelismo e a propagação do evangelho. Jesus elogiou a viúva que fez uma contribuição no templo e incentivou a generosidade. Isso representando que ele estava incentivando o congregar, aquela viúva que levou a sua contribuição para o templo. Então, era o ato de congregar e o motivo era servir com a contribuição, como foi a parte dela, elogiada por Jesus. Ele estabeleceu a sua igreja e disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra é o próprio Jesus, mas o diabo não pode prevalecer contra a igreja e ter sucesso, jamais, porque é Jesus o dono da igreja, ele é quem luta pela sua igreja, ele é quem está edificando a sua igreja, usando a instrumentalidade humana pela palavra pregada e ensinada e guiados pelo seu Espírito Santo. Mais uma vez definindo, a igreja é um grupo de pessoas regeneradas e habitadas pelo Espírito Santo, que tem Cristo como cabeça e se reúnem para adoração, comunhão e evangelização, para executar as ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Quinto motivo por que congregar. Quando a pessoa não se reúne, não congrega com os outros irmãos, está enfraquecido, mas quando se congrega, está mais fortalecido contra as investidas do inimigo deste mundo tenebroso. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Verso 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra os dois, lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade, ou seja, tão depressa. Então aqui mais está esse motivo mais pelo qual a pessoa deve se congregar, para ficar fortalecido. Um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Sexta razão por que se congregar. Quando a pessoa se isola, está buscando o seu próprio interesse. Isso não é um sinal de sabedoria. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola está buscando o seu próprio interesse,
e lutando contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Sétima razão por que se congregar. Para a pessoa ir ao templo, esse é um motivo, deve ser motivo de alegria, de satisfação. Pois o salmista disse em Salmo 122:1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oitavo motivo. O ato de congregar é também uma expressão de gratidão a Deus pelo livramento que Ele nos concede ou nos concedeu. Isaías 45:20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos todos, vós que escapaste das nações. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Dei aqui 8 razões pelas quais o crente deve e precisa se congregar. Primeiro, porque somos ordenados. Segundo, pelo exemplo, por causa do exemplo dos primeiros cristãos. Terceiro, por causa do serviço, da oração e edificação na palavra. Quarto, por causa do ensino e exemplo do próprio Jesus, ele mesmo se congregava. Quinto, é que quando a pessoa se reúne, se fortalece como um cordão com várias dobras. E sexto, quando a pessoa se isola, está lutando contra a verdadeira sabedoria. E por último, o ato de congregar é uma expressão de gratidão, e pelo livramento que aconteceu. Agora eu quero fazer a conclusão da seguinte forma, concluindo o nosso vídeo aqui. A igreja é uma família onde os irmãos mutuamente se amam e se ajudam. Reúnem-se para servir a Deus e servir uns aos outros. Se edificam na palavra e se equipam para enfrentar o mundo tenebroso. A igreja é do Deus vivo e ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, custou a sua própria vida. Ele fez tudo por ela. O que estamos fazendo pela Igreja do Senhor nessa obra que é tão significativa e deve ser para nós? Uma das coisas que demonstram a importância da união da igreja é a realização da ceia do Senhor, a qual Jesus estabeleceu quando estava reunido com seus discípulos na noite anterior à sua morte. Ela é para ser praticada pela igreja, e se não nos reunimos, como obedecer a prática dessa ordenança? Você já tem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já é então parte do seu corpo, do qual ele é o cabeça? Já é membro de uma igreja local, onde você pode servir a Deus junto a outros irmãos? A primeira parte é muito importante, e se você entende realmente, fará a segunda. Mas, em ambos os casos, você é quem tem que tomar a decisão, se vai ou não obedecer à santa palavra de Deus. Amém? Deus seja louvado. Muito obrigado pela sintonia.